Conectando com o Rodrigo. Boa noite, Rodrigo, tudo bem? Boa noite, Laurence. Prazer estar aqui hoje falando com você. Pô, eu que sou muito grato, né, da sua presença nesse momento tão sinistro, né, para o meio ambiente do Brasil, um momento tão difícil. Mas, Rodrigo, antes de começar, um cara que nem você, que foi do Greenpeace, Tamar, SOS Mata Atlântica, e aí se junta na política num momento em que a nossa política está totalmente descredibilizada, muita desconfiança, uma crise entre os poderes. Cara, de boa. Dá vergonha de ser deputado federal? Tipo, o jogador que vai para a segunda divisão, aí tá no aeroporto, o pessoal encontra, o que você faz? Ah, eu jogo no time que caiu. Como é que é essa sensação, cara? Já comecei te pondo numa fria, né? Boa noite. Boa noite. Não, às vezes a gente fica chateado, né? Porque a imagem que tem é uma imagem muito ruim. Mas lá eu também encontrei deputados que estão fazendo um trabalho muito sério. Então, assim, o que eu acho é o seguinte, não inventaram outro sistema melhor que a democracia. A democracia tem todos os problemas, enfim, do mundo que a gente conhece, a gente poderia ficar falando disso horas. Mas a democracia... Diz o Churchill, né? É o pior sistema que existe, exceto todos os outros, né? Mas o que acontece? Na democracia, somos nós que escolhemos. Então, assim, os deputados, os senadores são representantes nossos, mas quem escolheu foi a gente. Então, se a gente errou, daqui 4 anos a gente troca. Ninguém ali teve menos voto do que 30, 40 mil votos, entendeu? Então, perfeito. Assim, as pessoas foram escolhidas, às vezes as pessoas enfim, escolhem por uma série de motivos, escolhem errado, mas dá para mudar, né? Diferente da isso é bacana, né? Por enquanto ainda dá. A gente vai falar mas a gente vai falar mais de meio ambiente. E, Rodrigo, é o seguinte, já que a gente está falando de democracia, eu tenho visto nas mídias sociais, inclusive gente esclarecida, amigo meu, pesquisador, ambientalista, formado em direito, falando atrocidades sobre o STF. Eu queria que antes da gente entrar no direito ambiental mesmo, já que você está falando de democracia, você que foi prefeito, que é executivo, e hoje é deputado, que é legislativo, explica o que é os 3 poderes e qual a função do Exército nisso, porque parece que o pessoal está meio confuso. Você está copiando a live da Anitta, pelo jeito. Eu virei o Anito, né? Mas é que tem tanta coisa que a gente acha que sabe e não sabe, que eu acho que a Anitta e o youtuber, o Felipe Neto, são inspirações, cara. Acho que a gente nunca deve rir de quem tem a intenção de aprender, né? O que acontece? Na República, que é o que a gente vive, a ideia é que os poderes sejam divididos. Então, ninguém tem todo o poder do mundo. Então, o poder é dividido em 3 poderes. O executivo, que é quem aplica as leis e quem, de certa forma, cuida das políticas públicas, cuida da saúde, da educação, do meio ambiente, enfim. A gente tem o legislativo, que é quem faz as leis e fiscaliza a aplicação dessas leis, fiscaliza o executivo. E a gente tem o judiciário, que tenta colocar um equilíbrio nessa discussão. O judiciário são os juízes, são os desembargadores e são os ministros do Supremo. Os legisladores são os vereadores nas cidades, os deputados estaduais e distritais, federais e senadores. E no executivo é o prefeito na cidade, o governador nos estados e o presidente lá em cima. E eles têm que governar de forma harmônica, cada um na sua independência, um tentando respeitar o outro da melhor forma possível e aplicando as leis do país, né? A lei mais importante. Agora, Rodrigo, o exército no Brasil seria um 4º poder, porque, pelo que eu entendo em democracia, você tem esses 3 e o exército abaixo seguindo os 3. Mas, às vezes, o nosso exército parece que não entende isso muito bem. Na verdade, o exército é executivo. Ele faz parte da estrutura do executivo, está subordinado à estrutura do governo federal, né? E aí são as Forças Armadas que compõem aí o Ministério da Defesa, Exército, Aeronáutica e Marinha. E eles desenvolvem um papel muito importante no Brasil, inclusive ajudando no trabalho de fiscalização. Mas vai estar nas minhas perguntas daqui a pouco essa história do Mourão e tal. Viu, pessoal? Só avisando a todos de novo. Eu tenho um roteiro de perguntas para o Rodrigo, mas vocês podem, por favor, mandar as perguntas de vocês, que quando faltar uns 15 minutos para a live, eu vou começar a fazer as perguntas de vocês. Eu só não vou ficar interrompendo, porque eu tenho aqui uma linha de raciocínio para construir com ele. E você acabou, Rodrigo, de falar dos 3 poderes, e nós temos assim, a regra desse jogo democrático, que é a Constituição. Dentro desse ordenamento legal da Constituição tem as leis,
aí tem o Código Florestal, e aí tem... todo mundo está falando da tal da PL 900, MP 910, medida provisória que virou PL 2633. E aí um monte de gente afirma bastante coisa sem ter realmente conhecimento do que acontece. Então, eu queria que você explicasse para a gente o que é o Código Florestal, o que é a MP 910 e o que é o PL 2633. Tá, então vamos lá. Vou tentar ser o mais rápido possível. Medida provisória é uma lei, só que é uma lei que é editada direto pelo presidente. Então, ele não precisa passar pela Câmara, pelo Senado, ele vai lá e publica uma lei, mas é uma lei temporária e é uma lei que perde a eficácia se o Congresso não votar. Ela deveria ser usada só para situações muito emergenciais. Então, assim, precisa mudar alguma coisa, tem que ser de imediato, é urgente e não dá tempo de discutir na Câmara, não dá tempo de discutir no Senado, então o presidente edita medida provisória. Só que, historicamente, os presidentes fazem medida provisória para tudo. Qualquer coisa faz medida provisória. E aí a gente entra nessa discussão porque no finzinho do ano a gente estava na Conferência do Clima, na Conferência da ONU do Clima, discutindo as questões climáticas e, de repente, surge uma medida provisória legalizando a grilagem de terras, né? A gente denunciou, a gente falou que isso ia incentivar o desmatamento e agora, no último dia 26 de maio, saiu os dados de desmatamento do ano passado, mostrando que a gente perdeu 1.200.000 hectares de floresta no ano passado. Foram 8 cidades do tamanho da cidade de São Paulo. Então, é assustador o que a gente perdeu. Ontem, no dia da Mata Atlântica, a gente viu que a Mata Atlântica perdeu 14.000 hectares. É assustador o que nós perdemos de Mata Atlântica. Então, assim, a medida provisória, no nosso entendimento, essa medida que deveria ser provisória, enfim, foi provisória porque ela caducou. Agora, dia 19, o Congresso não votou. Nós fizemos uma campanha muito grande e conseguimos segurar ela. Mas voltando naquela tua pergunta, e o Código Florestal, né? O Brasil é um país de florestas. O Brasil começou derrubando floresta. A história do Brasil começa derrubando pau-brasil. Pau-brasil, o nome do país é a madeira que a gente exportava para Portugal quando era colônia. Então começa derrubando a Mata Atlântica. Chegou no momento, em 1934, que o governo percebeu que algumas regiões do país já não tinham mais floresta, em 1934. E aí é editado uma lei chamada Código Florestal, o primeiro Código Florestal de 1934, dizendo que, olha, cada propriedade vai ter que deixar um pedacinho de mata, não pode derrubar tudo. E é uma percentagem distinta para cada bioma, né? Você tem de cabeça quais são essas percentagens? Tenho, mas na época era o seguinte, era 1/4 de cada propriedade. Toda propriedade tinha que deixar 1/4. 25%, tá. Isso em 34. O tempo foi passando, em 1965, um novo Código Florestal foi feito, e agora, recentemente, em 2008, fizeram de novo um novo Código Florestal. Os percentuais é mais ou menos assim. Região Sul, Sudeste, uma boa parte do Centro-Oeste é 20%. Então, cada propriedade... Cerrado, Mata Atlântica, até Mata mesmo Atlântica, Pantanal. Cerrado, Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal, 20%. Amazônia é 80%. E aonde 80% de cada propriedade deve ser preservada? Na Amazônia. As propriedades são grandes na Amazônia. Mas na Amazônia, quando é cerrado, aquele cerrado que a gente tem lá em Roraima, no Amapá, lá em cima, aí é 35%. Tá. Então, assim, o percentual varia por biomas, varia por região, e, de certa forma, tem funcionado. A maior parte das propriedades tem deixado um percentual, mas... E hoje tem monitoramento por satélite para fiscalizar isso, né? Hoje o mundo inteiro monitora as florestas. Então, assim, vamos supor, porque o ano passado a gente teve muita briga do presidente com o INPE. O governo, de certa forma, desmentindo o Instituto de Pesquisas Espaciais. Só que o mundo inteiro... vergonha, né? Porque é um instituto com uma credibilidade, renomado internacionalmente. Quer dizer, está falando que o Brasil está inventando uma técnica incrível, né? Vamos diminuir o desmatamento, nega os dados do INPE. Agora, no Rio de Janeiro, vamos diminuir a morte por Covid, muda o jeito de fazer a estatística. Quer dizer, quando uma mensagem negativa aparece,
os governos atacam o mensageiro em vez de atuar na causa do problema? Só que assim, não dá para brigar com número, né? A imagem de satélite é uma fotografia. E aí o mundo inteiro também tem acesso às mesmas fotografias. Então, é uma briga inglória. Não dá para brigar com isso, né? Os dados estão aí e os dados precisam ser, na verdade, estudados. O que a gente se choca, assim, desses dados de desmatamento do ano passado, 60% foi na Amazônia. E 99% foi ilegal. Ou seja, 99% foi desmatamento sem autorização. Foi desmatamento então em lugares vamos que não voltar para essa deveria. história da PL, do MP. Você falou do MP, do Código Florestal. Me explica a PL, primeiro a forma do que é MP e PL, e depois eu vou te perguntar o conteúdo, né? O que é grilagem e como esse tipo de iniciativa dessa MP ou dessa PL pode piorar esses números que você já está nos trazendo, que são extremamente negativos, né? O Código Florestal, ele um dia foi um projeto de lei e ele se transformou numa lei, né? Da mesma forma, a Lei da Mata Atlântica. Então, ele foi um projeto de lei que virou uma lei. A medida provisória, ela poderia ter virado uma lei, mas não virou, né? Essa medida provisória da grilagem, eu lutei muito com outros deputados, com a sociedade civil, com artistas. É por isso que eu te convidei, né? Eu acompanhei pela mídia. E nós fizemos um barulho danado e seguramos. Né? Nós fizemos um barulho danado e seguramos porque é um absurdo. Ela permite que as pessoas ocupem terra pública. Nós não estamos falando do assentado, do assentamento do INCRA, enfim, de reforma agrária. Nós São estamos 2.500 hectares, né? Ela permite que você legalize a ocupação de terra pública. Então, eu vou lá e ocupo uma terra pública na Amazônia. Até 2.500 hectares é possível regularizar. Pelo texto da medida provisória, até 1.650 hectares era sistema rápido. Então, você não precisava nem fazer vistoria, não precisava nem de uma vistoria de um técnico. Você derruba a floresta, mostra para o governo que você já está usando a terra e a terra é sua. Então, assim, isso incentivou demais o desmatamento, né? Então, a gente ficou brigando o seguinte: primeiro, para não votar. E segundo, se fosse votar, que o texto fosse um texto diferente. O texto melhorou muito, mas a gente é contra essa sistemática. A gente acredita muito que precisa realmente regularizar a questão das terras no Brasil. Mas não é dessa forma, né? Nós temos áreas importantes, áreas sensíveis. A gente tem a maior floresta tropical do mundo. Se a gente tem a maior floresta tropical do mundo, nós temos que cuidar dessa floresta. É um dever Então, nosso. Rodrigo, eu vou te perguntar uma coisa que eu não entendi, mas você, como para fazer essa oposição muito mais embasada que a minha, você deve ter argumentos para responder. O Ricardo Salles, de quem nem eu nem você somos fã, e nós vamos falar dele daqui a pouco, ele falou, eu vi uma citação dele, que ele diz assim, que se votasse essa PL, iria beneficiar pequenos proprietários e em 2 anos ele acabaria com todo o desmatamento ilegal na Amazônia. Eu não entendi a lógica. Quer dizer, você autoriza quem já desmatou ilegal para daí não ter desmatamento? Você consegue entender essa lógica dele? Na verdade, foi um discurso para conseguir convencer as pessoas a votar o projeto. O que eles falam é o seguinte: se a pessoa está com o documento da terra, a pessoa não vai querer fazer nada errado. Só que para a pessoa provar que é ela que está na terra, ela tem que derrubar a floresta. Ela então, tem que ter feito a coisa errada já. Então, olha que loucura. Vamos supor que eu ou você, que a gente queira preservar um pedacinho de floresta. E a gente resolve e fala assim, não, já que a lei vale para todo mundo, vamos lá, nós vamos pegar um pedaço de floresta e vamos criar uma reserva particular. Eles não vão dar o título para nós. Porque para dar o título, a gente tem que provar que derrubou. Então, assim, é surreal, entendeu? É kafkiano, né? Uma coisa realmente inacreditável. Aí eu vou para uma das perguntas que eu tenho aqui, Rodrigo, que é o seguinte: dizem que o Brasil tem uma das melhores leis ambientais do mundo e o problema é que ela não é posta em prática. E somando essa pergunta, olha que dado maluco. Você está me dando todos os dados que o desmatamento aumentou. Esse desmatamento é monitorado por satélite. Então, o executivo tem condições de saber onde ele aumentou. Mas daí você olha um outro dado, que as multas ambientais caíram vertiginosamente. O que está acontecendo? É por querer que esse governo é contra o meio ambiente? Tá, vamos lá. Só para você ter uma ideia, né? Todo mundo ficou chocado com as declarações agora do ministro, enfim, na reunião ministerial, dizendo que
agora era hora de passar a boiada. Só que a boiada já está passando faz tempo. Esse que é o grande problema, né? Então, assim, o Brasil tinha inúmeros fundos que financiavam a proteção ambiental. Era o Fundo Inclusive Clima. o Fundo Amazônia, que recebia bilhões, né, da Noruega e da Alemanha. Para custear essa fiscalização, para custear todo esse trabalho. Então, assim, você tinha o Fundo Clima, o Fundo Amazônia, o Fundo de Multas do IBAMA. Os fundos foram desmontados. Segunda coisa, os conselhos que ouviam a sociedade civil, ouviam os pesquisadores para poder definir as políticas públicas também foram desmontados. O maior de todos é o Conselho do Meio Ambiente, o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Eu fui membro do conselho por 10 anos e o conselho foi desmontado. Pegaram o Serviço Florestal Brasileiro, mandaram para a agricultura. Pegaram agora recentemente as concessões florestais, mandaram para a agricultura. Inclusive, só um dado, né? Aquele deputado do Paraná, que eu nem lembro o nome dele, que nem foi eleito, que tinha PL para autorizar a caça, vira o diretor do Serviço Nacional de Florestas. Quer dizer, o cara que defende que se legalize a matança de animais é colocado pelo governo brasileiro para cuidar das florestas. Parece piada, né? O Valdir Colato, que era o autor do projeto de lei que liberava a caça, é hoje o presidente do Serviço Florestal Brasileiro. Aí, olha que loucura. Dia 6 de fevereiro, agora, já na epidemia, mandaram para o Congresso um projeto de lei liberando mineração em terra indígena. Então, para você ver como a boiada começou. Dia 11 de fevereiro, o Conselho da Amazônia sai do Ministério do Meio Ambiente, depois vai parar na mão do vice-presidente. Dia 12 de fevereiro, 42 postos do ICMBio foram fechados. Quantos? 42 postos, dia 12 Nossa. de fevereiro. E você, que é um cara que visita os parques nacionais, você está sempre em contato com a natureza, você sabe, a estrutura é precária. Não, esses são, desculpa te interromper, Rodrigo, mas até falar para a gente, está com mais de 100 pessoas com a gente agora, esses são os heróis da natureza brasileira. Eu vou para aqueles cafundós e você vê os caras, sabe, não tem estrutura, é carregar o galão de combustível no muque, consertar motor, fiscalizar, e ao mesmo tempo eles viram uma espécie de juiz, né? Eles acabam virando o judiciário e o executivo naquelas regiões onde o Estado é ausente, né? Então eles têm que contornar conflitos e tem cada vez menos condição, gente. Eu posso falar aqui como porta-voz de pessoas que hoje não podem se manifestar. Eu conheço fiscais do IBAMA e do ICMBio pelo Brasil inteiro e eles estão sendo até patrulhados nas suas mídias sociais. Olha só, esse governo que diz que a liberdade de expressão, xingar outro país ou financiar site de fake news, não deixa os funcionários públicos que estão na linha de frente com o meio ambiente reportar em suas próprias mídias sociais as dificuldades que eles estão enfrentando, né? Eu falo isso porque, assim, pode parecer que a gente está falando que antigamente era mil maravilhas. Não era. Mas o espírito era outro. A fiscalização sempre foi deficitária, faltava gente, faltava recurso também. O ICMBio e o IBAMA têm estruturas precárias, mas as estruturas precárias que têm estão sendo fechadas. Então, é isso que a gente quer mostrar. Só para você ter uma ideia, o Cadastro Ambiental Rural foi para a agricultura também. Agora, no dia 3 de março, o IBAMA liberou a exportação de madeira sem precisar passar pelo IBAMA. Então, sem o selo, sem certificação? A certificação era algo que as empresas conseguiam fora do IBAMA, mas o IBAMA tinha que autorizar. O IBAMA liberou geral. Pode exportar madeira, não vai precisar passar mais pelo IBAMA. Um analista do IBAMA foi ser contrário, no dia 6 de abril ele foi demitido, dizendo que a decisão é essa, pronto, acabou. No mesmo dia 6 de abril, eles publicaram um parecer afastando a aplicação da Lei da Mata Atlântica. Estão dizendo que a Lei da Mata Atlântica não vale mais. Aquela que anistiou quem era proprietário antes de 2008, quem tinha invadido antes de 2008, é isso? Exatamente, outro absurdo. Então, assim, só para dizer que assim, a boiada está passando, né? Aí o Fantástico fez um programa mostrando o desmatamento da Amazônia. 2 dias depois, o diretor de fiscalização do IBAMA é demitido. O Olivaldi, né? Aí, exatamente. Aí, olha só, 22 de abril, a FUNAI pega e tira da base dela de informações todos os dados sobre os índios em terras que ainda não estavam demarcadas. O que o Ministério da Agricultura faz? Legalizaram 72 fazendas dentro de terras indígenas
assim, a toque de caixa, os caras deram os títulos para esse pessoal dentro de terra indígena. Então, assim, Bom, é uma era o maluquice. discurso do presidente. Ó, vamos dizer uma coisa que assim, hoje a gente vê muito bolsonarista arrependido, muita gente que votou no Bolsonaro arrependido. Desculpa, pessoal, vocês pegaram o ônibus errado sem saber para onde ele ia, mas estava anunciado. Ele falou em discurso, não vai ter 1 centímetro de terra indígena. Então, assim, é dramático. Você estava falando do fiscal lá, do chefe de fiscalização que foi afastado, e depois exoneraram os fiscais também. Quer dizer, a gente sente que é um desenho para reprimir a fiscalização, né? Inclusive com declarações do presidente da República dizendo que não eram para ser destruídos os equipamentos de madeireira e tal, que é lei que, se tiver num lugar remoto, seja destruído, né, Rodrigo? Isso é muito louco, sabe por quê, Laurence? A nossa legislação, ela é bem ampla mesmo. A gente tem lei para quase tudo. Só que é uma legislação que ela facilita demais a impunidade. Então, o cara que é multado não paga multa. O cara que desmata não é obrigado a replantar. Ninguém vai preso. O cara que é pego caçando, o cara é pego com a caça. Enfim, não acontece nada. Vai para a delegacia, faz o boletim, vai para casa. Então, assim, só é importante a gente dizer aqui, né? Porque eu vi essa realidade no olho do fiscal que está lá no meio do Abufari, no Alto Purus, que está lá no meio dos lugares mais remotos, e eles têm um discernimento. Por exemplo, um ribeirinho que está com uma carne para matar a fome de um filho, o próprio fiscal lá não vai pegar pesado. Agora, se o cara está pegando para vender, aí ele é penalizado e levado para a delegacia. A gente viu recentemente o caso bárbaro da atrocidade daquele fazendeiro que matou as onças e jogou na caminhonete. O cara foi lá, no relato dele, no vídeo, ele fala que fez uma tocaia para matar a onça, e ele chega na delegacia e fala que foi legítima defesa. Tá solto aí, respondendo até caducar o processo e ser liberado, né? A gente tem uma impunidade muito grande. Aí, olha só, dia 30 de abril, outros fiscais foram exonerados. Dia 7 de maio, por pressão internacional, o governo pega e lança mais uma operação com o Exército na Amazônia e subordina o IBAMA ao Exército. Então, o que está acontecendo? Isso a gente acabou na nossa conversa saindo da minha lista, eu fico aqui olhando de lado, porque eu tenho um monte de perguntinhas, a gente saiu da ordem, mas vamos no gancho da conversa. Eu ia te perguntar, porque isso eu realmente não tenho ideia. O que aconteceu que passaram para o Mourão, e inclusive saiu ontem na mídia que iam tirar o Salles do Fundo Amazônia, mas como tirar o ministro do fundo? Não, já tiraram, mas o que acontece? Historicamente, o fiscal, quando vai fazer essas grandes operações na Amazônia, sempre teve a parceria com o Exército, sempre estava junto com a Polícia Federal, porque senão lá naquela terra, no meio do nada, o fiscal vai ser morto. Historicamente, a gente já teve muito caso disso, de fiscal morto, fiscal, enfim... Baleado. Baleado, apanhou, enfim. Recentemente, nós tivemos um caso desse. Aí, o que eles fizeram? Colocaram subordinaram o IBAMA ao Exército. Em vez de trabalhar junto, houve essa subordinação. O que aconteceu? No dia 11 de maio, fizeram uma operação chamada Operação Verde Brasil 2. Levaram 97 agentes para o meio da Amazônia. Não autuaram ninguém. Não destruíram nenhum equipamento. Por quê? Porque a ordem é o seguinte, não pode multar. É só para dizer para as pessoas, olha, você pode parar aí de desmatar. Quer dizer, é um teatro de operações para a opinião pública, mas, na verdade, o governo apoia esse desmatamento, é isso? Não apoia de forma da boca para fora. Né? Não fala que apoia. Está fazendo operações, essas operações custam caro. Essa operação do Exército está custando 60 milhões. O orçamento é tudo transparente, está lá no site, enfim, para quem quiser ver. E aí, então, o que acontece? O Mourão está precisando de recursos para custear isso. Custa caro levar o Exército para o meio da Amazônia. Custa caro levar alimentação, transportar todos esses caras, armamento, aeronave, enfim. Está precisando de recursos. O Fundo Amazônia está parado. Os doadores se negam a negociar com o ministro do Meio Ambiente. O Mourão falou, não. Esse cara não cai, meu Deus. E aí o Mourão resolve tirar ele fora. E aí, agora, dia 28 de maio, realmente o Salles sai do Fundo Amazônia, sai da presidência do Fundo Amazônia. Então, assim, nós estamos vivendo um momento muito estranho, muito esquisito. A gente que gosta de natureza, a gente quer mostrar para as pessoas
que não dá para o Brasil crescer, o Brasil se desenvolver, se o Brasil não entender que faz parte da lição de casa preservar. A sustentabilidade é o caminho para o desenvolvimento, na verdade. Não é? Então, assim, cada uma dessas áreas protegidas brasileiras pode ser uma grande oportunidade para o turismo, uma grande oportunidade de negócios para o Brasil. E tem as pessoas estão... também a outra pergunta que eu ia te fazer, como sustentar, quer dizer, como explorar a Amazônia de forma sustentável? Porque a gente não é contra a exploração ou de recursos, inclusive esses recursos devem ser destinados para os povos originários, para os indígenas, quilombolas, ribeirinhos, também para os empreendedores. Tem muita gente séria que eu conheci, que desbravou aquela Amazônia no muque, tem muito amor pela sua terra. Eu filmei o Ninho do Iraçu na propriedade lá em Barra do Bugres. Eu fui lá também. Você foi, então? Foi. O Fernando é fantástico, protege 90% da área. Então, a gente não quer aqui vilanizar quem está lá. O que a gente defende, né, do que é a exploração sustentável? É retirar recursos da natureza numa velocidade em que a natureza consiga repô-los, né? Como, por exemplo, várias iniciativas com castanheiras e populações originais lá na Amazônia. Enfim, tem várias alternativas. Agora, fora isso, o que mais? Tem crédito de carbono, tem várias outras formas, não, de gerar dinheiro de forma sustentável. Só para você ter uma ideia, Laurence, os países vizinhos aqui, Peru, Equador, Colômbia, um pouco mais distante, Costa Rica, Panamá, enfim, eles estão conseguindo receber recursos para manter a floresta em pé. Eles estão pagando para quem mantém floresta em pé. São chamados pagamentos por serviços ambientais. Muitos desses países estão desenvolvendo um turismo sensacional. Você já deve ter andado boa parte da Amazônia, você sabe. Muito. São poucos lugares na Amazônia que você tem um hotel decente. São poucos lugares da Amazônia que você tem você vai no Peru, já tem vários, por exemplo. Peru, Equador, Colômbia, está bombando isso, né? Então, o que acontece? Com certeza, muitas pessoas do mundo gostariam de ver, de sentir o que é uma floresta. Visitar. Aliás, Rodrigo, desculpa só te interromper. Quem entrou aqui mandando um joia para nós, eu queria mandar um grande abraço. É o Coronel Rabelo, do Instituto Homem Pantaneiro, meu grande amigo, você deve conhecer também, lá da Serra do Amolar. Inclusive, quando começou essa maluquice da pandemia, a gente estava filmando no Amolar e teve que ser evacuado. Ninguém sabia se ia fechar as divisas de estado. A Azul cancelou os voos. E o Rabelo, cara, ele foi um pai para a gente poder voltar para casa. Até máscara ele arrumou para a gente. Então, Rabelo, obrigado aí por estar com a gente. Desculpa interromper o Rodrigo, que ele está falando uma coisa muito importante, que é o que o Rabelo faz também, né? Que é trazer recursos do ecoturismo para preservar a região, né, Rodrigo? Desculpa, pode continuar. Porque o que acontece? A gente tem poucas experiências hoje na Amazônia. Não estou falando aqueles hotéis famosos lá de Manaus, que leva o cara para dançar numa aldeia, tudo fake, aquelas coisas malucas. Estou falando assim, tem poucas experiências na Amazônia de hotel bem estruturado, com turismo bem organizado. Isso tem um potencial assustador, né? Você falou da questão da castanha. Tem da castanha, tem do cosmético, tem do açaí, tem muita coisa bacana. Mas se a gente não ficar nisso, se a gente pensar a maior indústria do mundo é o turismo, e a hora que acabar essa epidemia, o turismo vai voltar, nós precisamos mostrar para as pessoas que ali é uma grande oportunidade de negócio para o Brasil. E também, Rodrigo, uma coisa que eu noto, você deve concordar comigo, é que os poucos alojamentos decentes que tem na Amazônia tem um preço que eu, como pessoa física, não poderia pagar. Eu vou porque eu vou. Quem paga é a Globo, é a National Geographic, é a TV francesa, a TV neozelandesa. Quer dizer, o meu contratante paga. Agora, o turismo ele é só voltado no alto nível. Algumas, não estou criticando, tem experiências fantásticas, como o Hotel Cristalino, com trabalho junto com a mão de obra local, Dona Vitória, uma pioneira e tal. Lá em Alta Floresta. Você só tem turismo para quem tem esse poder aquisitivo. E havia um espaço para aquele turismo mais comunitário que você tinha em Fernando de Noronha, por exemplo, de ficar na casa do nativo, de conhecer o modo de vida dele. E precisariam só de linhas de financiamento para poder desenvolver isso, né? Eu conheci um pescador lá na região do Rio Negro, onde fechou o Hotel Ariaú, que ele montou um espacinho com 3 quartos e quem ia lá ficava encantado, porque você via como é que é a vida do ribeirinho, né?
E as pessoas do mundo, Laura, as pessoas querem se reconectar com a natureza, as pessoas querem estar perto da natureza. Eu, por exemplo, o meu hobby é fotografia de natureza. E por isso que eu te acompanho há tanto tempo. Bom, o meu também, viu? Porque as pessoas não sabem, mas eu sou filmador, documentarista. Filme, eu ganho dinheiro, é meu trabalho. A fotografia é meu hobby. Hoje eu gosto muito mais de fotografar, que para mim é curtição, do que de filmar, que é trabalho. Mas o que acontece? O turismo hoje de observação de aves, por exemplo, são milhares e milhares de pessoas que pagam o guia, pagam alimentação. Então, assim, tem oportunidades aí e que o Brasil está desperdiçando. E esse recurso está sendo canalizado para os nossos países vizinhos aqui. Tá sendo canalizado para Costa Rica, por exemplo, que o turismo lá está bombando, né? Enfim. Eu ia até te falar disso, uma coisa interessante, né? Porque eu vou te jogar numa fogueira de novo, depois a gente volta para essa conversa agradável, mas eu tenho aqui uns momentos que eu quero te cutucar. Você é de um campo de esquerda, né? O seu partido é o PSB, Partido Socialista Brasileiro, e a gente está muito criticando esse governo de extrema-direita com esse descaso ambiental, né? A gente vai retomar também essa história do Salles dizer às claras que ele quer fazer as coisas na base da canetada, sem o apoio do Congresso, né? Agora, a gente criticou a extrema-direita. Agora, o PT, a esquerda, fez o que, para mim, é um dos maiores crimes ambientais da história do Brasil, que foi a usina de Belo Monte, que além de ter destruído uma região incrível de povos indígenas, dos rios que banham o Xingu e tal, além disso tudo, a energia que vem de Belo Monte, ela não vai para as casas nas cidades da Amazônia. É uma energia usada para destruir mais a Amazônia, para explorar bauxita, alumínio. Ou seja, o modelo desenvolvimentista da esquerda era de continuar vendendo commodity, destruindo a floresta, quando a floresta em pé pode atrair muito mais capital através de crédito de carbono, ecoturismo e outras atividades. Como é que você vê Belo Monte e o teu partido apoiou Belo Monte? Eu não estava no partido nessa época, mas eu fui um dos caras que foi retirado para fora na audiência pública de Belo Monte. Eu quase fui preso em uma das audiências de Belo Monte. Aquilo é uma vergonha, né? Levaram 40 mil pessoas para Altamira para trabalhar nessa usina, abandonaram essas pessoas lá. Altamira hoje é a cidade da Amazônia que mais tem desmatamento. Então, assim, eu acho que a gente não deve mais, não deve passar a mão, independente de quem esteja no governo. Eu acho assim, os erros precisam ser apontados, a população e os parlamentares têm que denunciar o que tiver errado, né? Vamos elogiar quando estiver fazendo da forma correta e vamos criticar as coisas erradas. O governo passado também praticou muita coisa errada. É importante deixar claro isso, né? O IBAMA e o ICMBio não estavam às mil maravilhas também, não. Mas o que a gente está vendo agora nos assusta, porque a velocidade está sendo muito rápida. Né? A velocidade de destruição, inclusive, do sistema. Tem várias perguntas, pessoal. Daqui a 7 minutos, quando a gente entrar nos 15 minutos finais, eu vou passar a pergunta de vocês, que eu tenho mais duas aqui na minha lista. Por favor, continua, Rodrigo. Não, o que eu acho só, assim, a gente está num momento que a política virou uma coisa muito polarizada. Parece que todo mundo é como se fosse um time de futebol, né? O time faz porcaria e o cara continua defendendo o time dele porque é do time dele. Sim, o Santos pode dar uma merda que eu vou estar torcendo para ele fazer gol. Basicamente. Só que governo não é para torcer, governo é para ser pensado, planejado e executado, né? Não, eu mesmo, Laura, eu torço para o governo dar certo. Só que toda vez que o governo fizer coisa errada, vai receber crítica. Porque o governo precisa acertar. E o governo está errado a hora que ele entende que o projeto de desenvolvimento para a Amazônia é derrubar a floresta. A hora que a Amazônia perder 30% de cobertura, não tem mais chuva no Centro-Oeste. A hora que não tiver chuva no Centro-Oeste, não tem mais agricultura. A hora que não tiver mais chuva no Sudeste, porque a Amazônia não está mais produzindo água, os caras vão olhar e falar assim, e agora? Né? Não é mais, vamos fazer mais adutora, vamos fazer mais tubo, vamos buscar água mais longe. Né? Então, as pessoas precisam entender que a coisa é um pouco mais ampla, está tudo conectado nesse mundo. Né? Não dá para a gente imaginar. Dentro do que você está falando, eu tenho mais duas perguntas antes de começar a entrar com as perguntas da galera. Minha penúltima antes de entrar a pergunta da galera. E o agronegócio? Porque as pessoas da cidade
tem uma impressão, assim, o agronegócio, como se fosse um demônio. Agora, o agronegócio não é nem santo nem demônio. Nós precisamos do alimento gerado. Então, eu queria que você me dissesse, porque eu acho que algumas atitudes desse governo, elas vão, inclusive, impactar o agronegócio, né? Porque você tem aí uma questão ideológica com a embaixada em Israel, que pode criar boicote do Oriente Médio. Você tem a questão de criticar a China, que é o nosso maior comprador. Aí você tem o ministro se desentendendo com a Alemanha e Noruega, que levam... Hoje saiu notícia que tem supermercado na Inglaterra boicotando o produto brasileiro por causa do desmatamento. O agronegócio, ele é uma coisa só, retrógrada, ou existem diferentes faces do agronegócio, diferentes tendências? O que a gente tem percebido, Laurence, eu tenho incentivado muito o diálogo entre ambientalistas e ruralistas. O que eu tenho percebido é que você tem um setor do agronegócio que é exportador e que entendeu que não faz sentido continuar... Exportador, você quer dizer, né? Exportador, porque ele está preocupado com o mercado lá fora, né? Uhum. O mercado lá fora já disse, olha, nós não vamos aceitar mais isso. Só para você ter uma ideia, hoje a Europa só compra soja brasileira se for rastreada. A Europa só compra soja se efetivamente conseguir comprovar que aquela soja não veio de área recém-desmatada. Então, obviamente, toda a área ocupada pelo agro já foi desmatada um dia. O que a gente não quer é esse agro que acha que tem que continuar derrubando, né? Que tem que continuar avançando, que tem que plantar cana na Amazônia, que tem que plantar Inclusive, teve uma MP que liberava as cabeceiras da Amazônia e do Pantanal para o plantio de cana, que foi um grande equívoco do presidente da República, mais um, aliás. Foi no final do ano, enfim, acabaram com o zoneamento que proibia a cana na Amazônia e no Pantanal. É um absurdo isso, né? Porque, assim, a gente tem que fazer as coisas de maneira equilibrada, né? O agronegócio pode continuar produzindo, respeitando as nascentes, respeitando a margem do rio, trabalhando numa lógica de diminuir a quantidade de veneno. E daí então, eles mesmos teriam benefícios e nós teríamos produto de mais qualidade. Agora, Rodrigo, quando se escolhe um homem... Eu vi uma declaração, quero saber se é verdade, eu vi uma declaração na revista Época que você, deputado federal, disse que o Ricardo Salles devia ser preso. Eu, que não sou deputado, falo isso há muito tempo. Agora, o governo, primeiro, se eu fosse bolsonarista, dentro da promessa de campanha de não colocar acusados na justiça, e ele coloca um ministro que é condenado por não lembro o que, quando era secretário de Meio Ambiente de São Paulo. Quando se coloca uma pessoa nesse perfil como ministro, você já não está denotando? Então, assim, já me fala disso, me fala também, já que todo mundo só está falando de floresta, mas esqueceu do vazamento de óleo. E você era da comissão que investigou o vazamento de óleo, e o papel do Salles foi patético. Eu lembro de você dizendo que ele não tinha mais condições morais de exercer o cargo, porque ele primeiro acusou um navio do Greenpeace que não teria nem como transportar, quer dizer, você pegar o vazamento de um caminhão e botar a culpa num fusquinha. Depois ele acusou o Irã, acusou a Venezuela, acusou o navio grego, mas ninguém chegou na origem. O que deu nessa história, afinal? Tá, vamos lá. O acidente do petróleo mostrou para nós que o Brasil não está cuidando do mar como deveria. Você que é um homem do mar, você sabe disso. A gente não tem estrutura nenhuma de fiscalização. Nenhum. Os barcos de pesca estão entrando aqui, estão limpando o nosso mar. O nosso mar já tem o Atlântico ele tem uma biodiversidade alta, mas a quantidade o volume de biomassa é menor, né? Porque nós estamos numa água com menos oxigênio, enfim, uma água mais quente. Os barcos de pesca estão limpando o Brasil, os barcos de petróleo passam aqui na nossa costa a hora que querem, do jeito que querem. Só para você ter uma ideia, não tem registro nenhum de imagem de satélite do momento do acidente, tem de momentos antes, tal, mas assim, a gente não conseguiu prova nenhuma. A Marinha não tinha condições de ir atrás, não foi atrás. Isso não mostra uma ineficiência? Desculpa te jogar de novo na fogueira, sim, uma ineficiência agora. O Exército fica se propagandeando, grande instituição, e, botou um ministro da Saúde aqui, que eu chamo de ministro avestruz, porque o planejamento do Exército para diminuir a pandemia é abrir um buraco, enfiar a cabeça dentro e ver se a pandemia passa. Aí tem um crime ambiental desse porte e eles não conseguem descobrir. É incompetência do Exército?
Ou da Não, eu não Marinha, no acho que é caso? incompetência, eu não acho que é incompetência. O que eu acho, Laurence, a Marinha Brasileira sabe como fazer. Só que, assim, ao longo de muito tempo, todas essas estruturas também foram sendo sucateadas, né? Então, não fazia sentido. Chegou uma mancha de óleo órfão na praia, que ninguém sabe de onde vem, tem que mandar avião, tem que mandar navio para cima, tem que procurar. Demoraram muito tempo para agir, né? Então, assim, a gente não... É absurdo você imaginar isso, que a Marinha Brasileira não tinha condições. O próprio ministro do Meio Ambiente, na época do acidente, pegou um helicóptero emprestado para ir ver, para procurar, para olhar. Porque Na época, não, um mês depois, 32 dias depois, alguma coisa assim. Então, naquela época que estava chegando óleo, mas assim, o óleo vai continuar chegando até hoje. Tem muito óleo Mas ainda alguém sabe ou desconfia? Você diz que não pode provar, mas alguém desconfia, afinal, a origem? Porque imagina se fosse mesmo um ato terrorista. Aquela região da costa brasileira é um roteiro clássico, é um roteiro tradicional de navios petroleiros. Os navios saem da Venezuela, que é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, e passam ali. Então, provavelmente é um navio que carregou com petróleo na Venezuela. Tá. Ó, Isso eu é o vou mais para as provável. perguntas da galera, Rodrigo, que a gente tem mais 14 minutos. Essa live tá tão boa que por mim eu faria ela mais longa, mas o Insta limita em 1 hora e daí cai a transmissão. Então, a pergunta para você, Rodrigo, é do meu amigo Silvio Serrano, que ele fala assim: Rodrigo, diante desse quadro, e se esse governo chegar ao fim, como você vê a situação da Amazônia? E eu adiciono mais 2 perguntas grudadas nessa: o Salles tinha que ser preso? E 3, o Mourão é melhor que o Salles? Tá, muita coisa ao mesmo tempo. Mas o Silvinho, que mandou a pergunta aí, é um cara sensacional. Já mergulhei com Passarinheiro ele. também, né? Não, ele é mergulhador, o Silvinho. E aí o que acontece? De maneira muito clara, né? As estruturas estão tudo equivocado. O governo vai passar, a floresta vai continuar lá, os funcionários vão continuar, os servidores vão continuar lá. Então, assim, eu vou fazer um trabalho muito forte e vou continuar esse trabalho de resistência. Lutar para que o ministro seja trocado, que o governo entenda a necessidade de proteger a floresta. O mundo inteiro está mandando recado, falando, olha, nós vamos parar de comprar as coisas do Brasil se o Brasil continuar fazendo dessa jeito, né? Eu não tenho dúvida que o Mourão é melhor que o Salles. Eu não tenho dúvida que o Salles precisa ser preso, né? Nossa, obrigado por falar isso. Laurence, tem muita gente no Brasil que é preso por muito, muito menos. Por muito menos. Nós perdemos 1 milhão de hectares, 1.200.000 hectares. É muita coisa de floresta, né? E isso, em grande parte, aconteceu porque as equipes de fiscalização ficaram paradas, o governo incentivou com essa medida provisória da grilagem, o governo está incentivando a ocupação de terra indígena, está incentivando a mineração na Amazônia. Então, Os teve grileiros, na incentivo isso. reportagem do Fantástico, disseram para os repórteres que se sentiram à vontade de invadir por conta dessa questão aí das declarações do presidente, né? E desmatamento não é uma coisa barata, Laura. Se desmatar a floresta nessa velocidade que estão fazendo, com equipamentos, máquinas que custam mais de R$ 1 milhão, não é o pequenininho lá com a motosserra dele, não. Nós estamos falando de tratores de esteira, de máquinas pesadas que estão sendo usadas. Que quando pegas, apreendidas em locais inóspitos, deveriam ser destruídas, correto? De acordo com a lei. A lei fala o seguinte: não compensa para o governo tirar uma máquina do meio da floresta, longe para Dedéu, e levar para onde isso? Quando o governo apreendia essas máquinas, o madeireiro ia lá e roubava a máquina, ameaçava todo mundo. Então, assim, a legislação hoje é muito clara. É um instrumento usado no crime, é usado no desmatamento ilegal, tem que ser destruído. Só que o governo não quer, sinalizou que não quer. Então, assim, eu não tenho dúvida que o ministro precisa ser responsabilizado por todo esse desmonte que ele está fazendo. Eu acho que o Mourão... ele é planejado, não é só incompetência, né? Eu acho que o Mourão é mais capacitado, só que o Mourão não é ele que está à frente do Ministério do Meio Ambiente. O que está se criando é criar um ministério paralelo, um IBAMA paralelo. O primeiro governo nem queria ministro, né? No início do desenho de governo, ele ia tirar. E agora é isso, né? Quer dizer, tira o Fundo Amazônia, tira a fiscalização. Ele está esvaziando. Mas deixa eu... A Lamara Cavalos faz uma pergunta bem interessante. Nós estamos falando muito da destruição. A Lamara te pergunta, você que está na Câmara,
Existe alguma política pública em vigor voltada para a recuperação das áreas degradadas, reflorestamento e educação ambiental das populações locais? De trás para frente, educação ambiental, toda a estrutura de educação ambiental do Ministério foi desmontada. A sala, desmontaram tudo de educação ambiental. Cara, eu vou chorar, cara. Sexta-feira a gente tentando jogar a galera para cima. Agora, restauração, eu trabalhei muito com restauração florestal. Trabalhei muito. No Greenpeace, você é responsável por aquele projeto lá que plantou 15 milhões de árvores, cara. Parabéns. Ó, não sou de puxar saco de político, não. Eu estou falando com o Rodrigo, que era do Greenpeace, tá? Mas na verdade foi pela SOS Mata Atlântica. Ufa, perdão ao Roberto Clabin e à Márcia da SOS. Eu li as coisas do Rodrigo e embaralhei um pouco, perdão. Mas está valendo. Mas são 15 milhões de árvores, né? Infelizmente, Laurence, não tem hoje nenhum programa de incentivo à recuperação florestal. Então, assim, tem regiões do Brasil que precisam de recuperação florestal. Nós temos rios inteiros que foram desmatados, que se transformaram em grandes reservatórios. O Rio Tietê inteiro foi desmatado, o Paranapanema, o Rio Grande, o Rio São Francisco. Então, nós precisamos recuperar esses rios e a gente precisava ter um programa de recuperação florestal, de reposição florestal. Hoje, por incrível que pareça, a África está fazendo um plantio maravilhoso no entorno do Saara para conter a desertificação. Pra você ter uma ideia, eu tenho um amigo meu, Marcos Aidar, botânico da USP, que há anos está replantando, quer dizer, um cara brasileiro com doutorado na Austrália, está há anos replantando em Angola, né? Em vez de estar replantando aqui. Mas ó, o Ronaldo Farias, ele fez uma pergunta que era uma pergunta que eu ia encerrar a live perguntando, e a gente está com 9 minutos, eu não posso deixar essa live cair sem fazer a pergunta mais importante de todas. O que é 100 pessoas que estão sentadas conosco aqui nessa sala, nesse momento? E é a pergunta aqui do Ronaldo: como nós podemos ajudar na preservação do meio ambiente, especialmente durante esse momento de isolamento social? Ou seja, o que nós aqui da cidade podemos fazer para ajudar na preservação do meio ambiente? Eu acho que tem dois grupos de coisas, Laurence. A gente, qualquer um de nós, pode plantar uma árvore, pode cuidar de uma pracinha perto de casa, pode, na hora de for comprar um produto, ver a origem dele, ver se ele foi extraído na natureza de forma errada, escolher produtos, por exemplo, sem agrotóxicos, produtos orgânicos. Então, a gente pode fazer muita coisa, né? A gente pode ajudar a alimentar os pássaros do nosso bairro, a gente pode mandar o nosso lixo para reciclagem. Muita gente que trabalha com o meio ambiente não recicla sequer o próprio lixo. Então, você falou de consumo sustentável também, que é um pilar incrível, né? De você olhar, né, o que você está consumindo e saber, né? Eu tenho um amigo vegano, eu não sou vegano, eu como carne, mas tenho um amigo vegano que ele fala que a grande revolução é a revolução alimentar, né? Quando você tem a consciência do impacto da comida que está no seu prato, né? Então, o que acontece? Eu acho assim, tem muita coisa que a gente pode fazer no dia a dia. A segunda coisa que eu acho que as pessoas podem fazer é o seguinte: quando vê uma discussão como teve agora dessa medida provisória da grilagem, manda uma mensagem para o seu deputado. Todo mundo nesse país votou em alguém. Ó, pessoal, Rodrigo Agostinho, vou deixar as mídias sociais dele também num link. Lembra, só o pessoal lembrando. Ô, Rodrigo, deixa eu te fazer primeiro uma interrupçãozinha. Um monte de gente, eu estou fazendo, essa é a 19ª live que eu faço, eu nunca recebi tanta gente pedindo para que, se o Insta interromper, a gente recomece por mais meia hora. Você teria essa disponibilidade? Porque senão eu estou começando aqui a correr nas perguntas. Topa, tô dentro, vamos embora. Então, a gente vai ter mais 7 minutos, vai cair, pessoal, e eu vou começar uma nova live. Deve demorar alguns minutinhos nesse ínterim, né? Mas daí eu consigo fazer as perguntas das pessoas com um pouquinho mais de calma. Então, Laurence, o que eu estava dizendo... O que eu estava dizendo é o seguinte: todo mundo votou em alguém. Muita gente votou em deputados que não foram eleitos. Mas em cada estado tem os seus representantes. Então, assim, o eleitor tem que se sentir indignado. O eleitor que vê um deputado defendendo o desmatamento, defendendo a grilagem, defendendo o garimpo em terra indígena, defendendo o agrotóxico, o eleitor tem que provocar o seu deputado. Isso precisa rolar, entendeu? Não dá para
para as pessoas acharem, isso dá para fazer hoje de casa. Antigamente, você tinha que fazer uma carta, mandar protocolar lá na Câmara dos Deputados. Hoje não precisa mais. Entra no Facebook desses caras, entra no Instagram desses caras, entra no Twitter. Então, as pessoas teve podem... um malucão aí que queria asfaltar a Transpantaneira, né? Foi a única vez... Eu conheci o Rodrigo, que nem eu disse no começo da live, nós nos conhecemos na Transpantaneira, na Fazenda Santa Teresa, eu filmando onça, ele fotografando aves. E aí depois eu entrei em contato com ele quando aquele deputado do Pará estava querendo asfaltar a Transpantaneira, que é o melhor lugar do Brasil para se ver animais selvagens. É uma estrada de 140 quilômetros de terra entre Poconé e o Porto Jofre, no Mato Grosso, que traz milhões de turismo. Aliás, completando também, que eu ia falar na hora lá, mas daí acabei ouvindo seu raciocínio e esqueci. Quando a gente está falando de potencial de ecoturismo, eu tive em Ruanda, e Ruanda, aquele país destruído pela guerra civil, mais de 1 milhão de mortos, reconstruiu a sua economia através do ecoturismo de observação de gorilas, que num país dos mais pobres do mundo, na África, rende 200 milhões de dólares anuais. E lá no Porto Jofre, que você tem a maior concentração de onças do mundo, nós malemar estamos conseguindo fazer 7. Então, os recursos que o ecoturismo pode gerar tem muito potencial para crescer, e aí você tem um deputado querendo destruir esse paraíso asfaltando a estrada, cara. Mas esse não é um caso único, isso que é um absurdo, né? Tem projetos hoje, tem mais de 1.000 projetos hoje na Câmara dos Deputados contra o meio ambiente. Tem projeto para mexer com os mais variados parques, para mudar o tamanho dos parques. Tem projeto para abrir uma estrada no meio do Parque Nacional do Iguaçu. Estrada do Colono, meu Deus do céu, pessoal de Foz do Iguaçu, pelo amor de Deus. Agora que as onças do Iguaçu, projeto da Yara Barros, do pessoal da Cataratas SA, que ajuda, né, essa iniciativa tão bacana, mostrando que a população de onças está crescendo em Foz do Iguaçu e os caras querendo meter uma estrada lá, como é que pode? Então, são coisas como essa que eu acho que, por exemplo, no caso da Estrada do Colono, a população do Paraná precisava se manifestar, como se manifestou. Então, assim, dá para as pessoas fazerem coisas no dia a dia, né? Cuidar de uma pequena horta, plantar uma árvore num terreno próximo de casa. Dá para as pessoas se envolverem com a questão ambiental. E dá também para se engajar politicamente, né? Então, assim, procura o deputado do seu estado, procura o senador do seu estado e manda para ele e fala assim, Rodrigo, eu pessoal, não aceito. Só para avisar, entrou aqui um sinal que em 2 minutos essa live vai cair e aí eu recomeço outra. Então, só completa essa resposta, aí eu vou derrubar a live e recomeçar outra, porque está me avisando aqui que a gente tem 1 minuto e 40 segundos. Não, maravilha. Na verdade, eu já respondi. É que, assim, a gente se emociona com essas coisas, porque a gente que está do lado de lá, Laurence, a gente, em algumas lutas, parece que a gente está sozinho, né? E é importante as pessoas se manifestarem. Hoje, o número de deputados que cuidam do meio ambiente é um número muito pequeno. E a gente tem que enfrentar, às vezes, bancadas inteiras e que precisam ser constrangidas pela população. Pô, perfeito. Então, em cima disso, o Diego Rinaldi, que é o operador de drone, fotógrafo, viajou comigo com o Pantanal. Eu e o Diego estávamos na Amazônia durante as queimadas, filmamos e respiramos a fumaça delas. A gente estava no Arco do Desmatamento, no norte do Mato Grosso. E aí o Diego pergunta, quais canais que podemos falar com os políticos? Eu acho o seguinte, identifica o político da tua região, o cara que foi eleito no teu estado, coloca lá o nome dele no Facebook, acha o Facebook dele e começa a provocar, né? Entra no Instagram dele, manda uma carta para o prefeito, uma mensagem para o prefeito, pro governador. 10 segundos para cair. Ô, Rodrigão, já estamos com 45 pessoas com a gente de volta. Que loucura! E pessoal, agora está com vocês, porque as minhas perguntas, eu acho que elas já acabaram. Por favor, vamos mandar aqui perguntas. Tamis, que está me ajudando a selecionar as perguntas. Espera aí. Assim, eu vou fazer uma para você que vai fugir um pouquinho do nosso tema enquanto chegam do pessoal. Rodrigo, que zumba que está acontecendo aí em Brasília? Você teme pela nossa democracia? Porque vimos aí umas declarações assustadoras, mas parece que o general Mourão deu um passa-moleque no Eduardo Bolsonaro aí, que foi forte, né?
Olha, o que eu posso dizer é que emoções fortes. Essa semana a gente não está ficando em Brasília, nós estamos votando à distância, nós estamos votando cada um dos deputados, senadores, a gente fica a semana inteira na frente do computador votando, enfim, participando das votações, onde ficamos até tarde. E a gente se assusta com tudo isso, na verdade, né? Ao mesmo tempo que eu que estou lá dentro, nós conhecemos as instituições, a gente entende que as instituições hoje são fortes, são consolidadas, enfim. Mas O Mourão foi enfático, né? Ele falou que não assusta, na existe a verdade. possibilidade de fechar o Congresso. Agora, a briga do STF, do Executivo e do Judiciário tá feia, hein? Tá feio, mas assim, o que eu sinto muito disso tudo, Laurence, é que assim, a gente está no meio de uma epidemia muito grave. Não é pouca coisa, sabe? Nós tivemos 1.124 mortes nas últimas 24 horas. Era para a E gente estar... muita morte nos indígenas. Hoje de manhã eu vi Muito, as muito, muito, informações lá em muito. São Gabriel da Cachoeira que a A coisa coisa tá tá feia, feia, a coisa tá 120 e feia. poucos indígenas mortos, né? E nós perdemos uma das grandes lideranças da Amazônia hoje, que foi o Rubão, que faleceu, enfim, de Covid, que era um defensor da Amazônia. Então, o que acontece? A prioridade nossa tinha que estar sendo discutir a epidemia. Tanto o combate da epidemia agora, quanto a volta A depois da epidemia. reconstrução econômica pós-epidemia, né? Porque nós vamos precisar se debruçar sobre isso, né? O governo está se endividando para poder continuar pagando as contas. Provavelmente o endividamento seja maior, mais do que 1 trilhão. E era para a gente estar discutindo isso. A gente está discutindo o tempo todo confusão e em cima de confusão. Então, assim, a gente está bem assustado com tudo que está acontecendo. A gente espera que, enfim, as Rapaz, pessoas você, tenham... deputado federal, está me dizendo que teme pela democracia? Eu que vou ficar assustado agora. Temos, sim, e nós vamos lutar o tempo todo para que as instituições continuem funcionando, que as pessoas possam, de maneira muito clara, continuar criticando. A crítica, ela ajuda a construir, ajuda a amadurecer a democracia. Então, se você acha que alguma Mas coisa a está crítica é errada... embasada e não a crítica em fake news, né? E não a fake news, né? E não você fabricar notícia para atingir o outro, né? Então, assim, tudo que eu falei na live anterior, muita gente pode discordar. Mas que bom que as pessoas podem discordar, né? Ainda podemos discordar, né? Eu Mas acho que vamos essa que é a voltar grande aqui para o meio lógica. ambiente, porque agora é uma pergunta que é para nós dois. O Gustavo Kumaru pergunta: vocês concordam com a possibilidade de crimes ambientais serem julgados em cortes internacionais? Eu discordo. Eu acho que a única corte internacional que pode nos julgar é o mercado e esses programas de financiamento. Acho que é um absurdo o Brasil ser tutelado por países que destruíram a floresta. E você, Rodrigo, você concorda com a possibilidade de crimes ambientais serem julgados em cortes internacionais? Eu até concordo, Laurence, mas o que acontece é o seguinte: as estruturas internacionais hoje não estão preparadas para isso, né? O que a gente tem hoje é um desmatamento pulverizado, um governo que perdeu o controle, não só o governo federal, mas os governos dos estados também. Na maior parte dos estados, os secretários de meio ambiente foram indicados por madeireiros, foram indicados pelo agronegócio de algumas regiões. Então, assim, a gente tem pela muitos... banda irresponsável, né? Nós falamos na live anterior que existem segmentos distintos dentro do agronegócio. Tem secretário do meio ambiente que foi indicado por empresa de mineração. Então, assim, de maneira muito clara, tem muita gente séria trabalhando com o meio ambiente, mas tem muita gente errada, que está no lugar errado. Um dos brigadistas injustiçados em Alter do Chão entrou aqui na live. Obrigado aí pela presença. Enfim, aí o que acontece? As estruturas internacionais não são para isso, né? O que acontece? O desmatamento hoje está pulverizado, as estruturas de poder, de governo, seja militar, civil, enfim, independente, não estão conseguindo atingir, não estão conseguindo controlar, não estão conseguindo vencer tudo isso. O desmatamento está tão pulverizado que não existe fiscalização para tudo isso, né? Então, assim, nós estamos numa sinuca danada. Então, assim, não adianta a gente falar que vai levar para um setor internacional se a gente não sabe nem quem é que está fazendo isso. Pois né? Aliás, olha, desculpa a minha opinião, é radical, estou vendo que está tendo toda uma discussão paralela. Eu peço perdão a vocês, mas eu não consigo
manter a linha de raciocínio, fazer as minhas perguntas, a pergunta de vocês e ainda acompanhar essas linhazinhas. Mas está tendo uma briga e parece que teve gente chamando a gente aqui de partidário, né? Bom, nesse país onde até o Sérgio Moro é chamado de comunista, eu tô com a foice e o martelo tatuada na testa. Mas voltando ao meio ambiente, o Rafa Barbosa pergunta, Rodrigo, me fale um pouco mais sobre o código de ética que foi divulgado recentemente para o ICMBio, que parece que é isso que eu estava falando, né? Que a Associação dos Funcionários chamou de mordaça, né? O que acontece? Os servidores do ICMBio, do IBAMA, enfim, de qualquer órgão público, a maior parte deles são funcionários concursados. Eles só podem ser mandados embora depois de uma sindicância, depois de um processo administrativo. E muitas vezes servidores andaram se manifestando, dizendo o que pensa do governo, dizendo o que pensa do ministro, dizendo o que pensa da política ambiental para órgãos de imprensa. E eu vi muitos servidores, só fazer aqui um testemunho. O pessoal que me conhece sabe que eu não gosto do PT, briguei muito com Belo Monte, mas eu lembro que em Belo Monte, funcionários do ICMBio falavam para a imprensa contra o projeto, principalmente quando o Lula fez aquela alusão à perereca que os cientistas estavam descobrindo. Dos bagres, lembra dos bagres, pô? Os bagres. Eu fui acusado em 91 porque eu achei o bagre lá junto com o Eduardo Moyer, lá no Poço Encantado, aí fecharam para banho, a população queria dar um pau na gente para a gente descobrir os bagres. Mas aí o que acontece? Esses servidores, eles começaram a ser punidos por falar. E aí o que acontece? O governo resolveu criar regras internas, e essas regras podem ser criadas, mas fizeram essas regras para justamente proibir esses caras de falarem. Esses caras vão continuar falando anonimamente, mas vão continuar. Bom, eu estou falando por vários, infelizmente não posso acreditá-los, por uma questão de segurança dos empregos deles, mas eu posso falar de amigos, colegas que estão na linha de frente. Eu já estive filmando debaixo de tiroteio com pescadores ilegais. Em Abrolhos, 1998, a bordo do barco Benedito, pescadores de lagosta de Vitória abriram fogo e o barco onde eu estava com a minha câmera trocando tiro com eles. Então eu sei o que são esses caras que estão na linha de frente e como eles ralam para preservar a natureza do Brasil. Para mim, são os verdadeiros heróis. E eles não podem se manifestar, por isso que eu estou aproveitando aqui esse tempo do Rodrigo para falar por eles, né? Porque mesmo o governo que diz que é liberdade de expressão, xingar a China, falar palavrão em reunião, vai proibir o funcionário do ICMBio de relatar o que ele está vivendo. Então, alguns funcionários afastados estão conseguindo voltar na justiça, sabe, Laurence? E aí o que acontece? Eles estão criando essas regras para realmente deixar os funcionários com medo e tentar segurar. É mais um absurdo, né? O que acontece? A liberdade de expressão tem que ser ampla e restrita para todo mundo, enfim. Desde que não use fake news, né? Desde que não usa fake news, obviamente. As pessoas têm liberdade de falar. Falou bobagem, se excedeu, abusou, maculou a imagem, a honra pessoal de alguém, responda. Que é aquele princípio básico, a minha liberdade termina onde começa a tua, né? Se eu for te acusar de algo, por exemplo, quando eu acuso o senhor Ricardo Salles, é porque ele é condenado na justiça. Eu tenho mais uma pergunta do Hugo Fernandes, biólogo, divulgador científico, amigo meu, inclusive no dia 5, sexta que vem, o Dia do Meio Ambiente, eu vou receber o Hugo Fernandes para a gente falar um pouco de áreas de conservação e o Dia do Meio Ambiente, a gente vai falar por um ambiente inteiro. O Hugo Fernandes pergunta, Rodrigo, estamos correndo o risco de ter manipulação de dados do Prodese e do DETER? O governo consegue maquiar os dados de desmatamento? Não consegue mais, Laurence. Até porque hoje a gente tem um projeto sensacional no Brasil, é um projeto da sociedade civil. A sociedade civil hoje se organizou, a sociedade civil conseguiu financiamento, e a sociedade civil usando 3 sistemas diferentes de imagens de satélite, a própria sociedade hoje consegue monitorar desmatamento. Esse programa chama MAP Biomas. A gente já tinha o programa da SOS Mata Atlântica junto com o INPE, que divulgaram os dados ontem de desmatamento, mas eram dados de desmatamento apenas da Amazônia.
Hoje o Map Biomas consegue mostrar, e aí vale a pena para quem está acompanhando, nós temos aí mais de 100 pessoas acompanhando. Quem quiser ver os dados, dá para ver o dado da tua cidade, da tua região. Em tempo real, Rodrigo? E, não é tempo real, mas é quase isso. Né? A gente está com dados consolidados, a gente consegue voltar no tempo e ver como que era há 1 ano atrás, 2 anos atrás, 10 anos atrás, enfim. Então, o Map Biomas é sensacional. A gente que gosta de viajar, então eu puxo os dados da região onde eu vou para escolher o melhor ponto, o melhor lugar. Ô, Rodrigo, então várias perguntas e agora vem 2 seguidas que vai derivar um pouco do tema meio ambiente, mas olha, o Ocean Finder tá me zoando aqui, falando que triste, tenho que ser de esquerda para ser conservacionista. Eu não me julgo um cara de esquerda. Não, isso é bobagem. É tão de direita. Na verdade, sabe quem é de esquerda? O Bolsonaro é de esquerda, sabe? Porque meu tio dizia que como o mundo é redondo, quem está à direita da direita é a esquerda. Então, é uma maluquice. Eu não me julgo um cara de esquerda, mas vocês chamam até o Moro de esquerda. E o Rodrigo talvez seja considerado de esquerda porque você é do Partido Socialista, do PSB, embora também te botando na fogueira mais uma vez, ouvi dizer que houve uma quizumba por causa do seu voto na reforma da Previdência. Então, o que você tem a dizer para o Ocean Finder que diz, e nos ironizando, tenho que ser de esquerda para ser conservacionista, e ele deve ter perdido o pedaço que nós dois lascamos o pau em Belo Monte, que foi feito pela esquerda. A nossa ideologia é o meio ambiente, Laurence. É acima disso. Só para você ter uma ideia, hoje quem mais financia o meio ambiente no mundo são os países super capitalistas, enfim. As pessoas hoje têm clareza que não vai ter um outro planeta para a gente ocupar. Nós temos que cuidar desse que está aí. Né? Isso ultrapassa as barreiras de direita, de esquerda. O mundo é muito complexo, a biodiversidade. Né? Então, o que acontece? Nós precisamos avançar no mundo onde a sustentabilidade seja o único caminho, onde a energia seja energia solar, seja energia eólica, energia das marés, enfim, um outro tipo de mundo. Nós precisamos de um mundo onde... Você sonha com o Brasil que eu sonho. E eu tenho dito isso em vários momentos, que a discussão hoje não é ser de esquerda ou direita, é ser para frente ou ser para trás. Destruir a natureza, falar em nióbio, falar em agricultura de soja de grande escala, ser um exportador de commodity, de matéria-prima, não é o papel do Brasil. O Brasil tem capacidade científica, intelectual, maior biodiversidade do mundo. Era para a gente ser uma grande Costa Rica e arrecadar bilhões de dólares em crédito de carbono, em ecoturismo, em desenvolvimento sustentável, parque de energia eólica, parque de energia solar. E nós estamos andando para trás para o século passado. Né? Agora, a TV Verde Mar é o meu amigo Caio Salles, ambientalista do Rio de Janeiro, é Projeto Verde Mar, também mergulhador e documentarista. Ele pergunta assim, diante dessa crise do meio ambiente, Rodrigo, qual a saída? Um projeto de impeachment é viável? O STF poderia resolver sem passar pelo Congresso? Tem regras as coisas. Né? Então, tem regras. O Supremo autoriza um tipo de ação como essa. Eu particularmente, vou ser bem sincero, eu acho que a gente corre o risco de ser o país com o maior número de mortes do mundo por conta dessa epidemia. A nossa concentração, o mundo inteiro está prestando atenção na epidemia. Que horror, né? Oi? Que horror, né? A gente ocupar esse papel, já somos líderes mundiais em morte diária e caminhando a passos largos para igualar os Estados Unidos. Um horror, né? Não, é um horror, só que o que acontece? A gente está tendo que perder um tempo danado por conta de toda essa crise política. Não é agora não era a hora da gente estar discutindo impeachment, não era a hora da gente estar discutindo isso, briga do presidente com o Supremo. Agora é a hora da gente se concentrar na maior crise sanitária que a gente já teve. Então, assim, se não brecar essa epidemia, isso vai continuar afetando nossa economia, vai afetar o turismo, vai afetar todo mundo. As pessoas estão perdendo emprego, as pessoas não aguentam mais ficar dentro de casa. Então, assim, a gente precisa ter foco nesse momento. Né? Tem, mas, Rodrigo,
A gente mal e mal está conseguindo focar nas perguntas de meio ambiente, então eu vou te puxar aqui de novo. A minha mãe, que abriu o perfil no Instagram ontem para ver a nossa live, comentou, não é esquerda ou direita, é frente ou trás. Olha, mãe, que conexão. Falei a mesma frase sua, mas você tinha escrito antes que eu. O Felipe Cabral está perguntando como que a gente pode participar das atividades da Frente Parlamentar Ambientalista do Congresso Nacional. Eu lembro que quando teve aquela parada de querer asfaltar a Transpantaneira, eu te mandei uma mensagem por mídias sociais, você me respondeu perguntando como eu posso ajudar. Então, o Felipe pergunta como que a gente milita e como que a gente ajuda vocês nessa luta pelo meio ambiente. A Frente Parlamentar ela se reúne toda semana, às quartas-feiras. É muito louco porque é uma frente que deveria ser uma frente de deputados e é uma frente da sociedade civil. Assim, o número de deputados que participam é tão pouco que a maior parte das pessoas que participam são pessoas da sociedade civil. A gente tem tido um número muito grande de pessoas participando, engajadas. Mas desses deputados tem gente da direita também? Porque tem da direita, tem da esquerda, tem da frente, tem da trás, tem de tudo. Mas o que eu acho é o seguinte, quem quiser é só entrar no Instagram da Frente Parlamentar ou no Facebook da Frente Parlamentar e começa a acompanhar. Me manda, Rodrigo, porque daí acabando a live, eu vou pôr, para quem não viu, o projeto Tamar é fake news, que fecharam as bases, fecharam só escritórios, mas eles do Tamar estão passando uma dificuldade muito grande, porque boa parte dos recursos que eles usam para pesquisa e conservação das tartarugas marinhas é oriundo dos centros de visitantes que estão fechados por conta da pandemia. Então, eu vou passar aqui o Insta, o link do Tamar para vocês, quem quiser comprar camiseta, caneca, produtos para ajudar o Tamar na loja virtual. E vou passar também o Insta da Frente Parlamentar, que o Rodrigo vai me passar, que o pessoal está perguntando. E a Luciana pergunta assim, Rodrigo, qual é a fonte de dados ambientais mais confiável? Você estava justamente falando desses 3 sistemas que a gente vê em real time. Você pode, por favor, repetir o nome e depois me passar o link que eu ponho nos stories para o pessoal? O que eu falei dos dados de desmatamento é o MAP Biomas. MAP, M-A-P, Biomas. mapbiomas.org.br. Não se preocupe em anotar, galera, que eu vou pôr o link. Assim que acabar a live, eu vou pôr o link. MAP Biomas. O que eles fazem é sistematizar dados oficiais. Então, assim, os dados são confiáveis. Então, os dados são colhidos dados brutos, e são tratados e sistematizados. A gente tem outras instituições que fazem esse tipo de trabalho. Tem muita universidade com dados muito bacanas. Então, assim, para as pessoas que querem informação de qualidade, dá uma pesquisada, vê a origem. Também, né? Porque justamente acho que a pergunta da Luciana foi nesse sentido de saber, né, com tanta fake news, qual que é a fonte apropriada. Ô Rodrigo, aqui uma pergunta do Ratan Pinheiro, interessante, eu não sabia. Ele fala assim, Rodrigo, as concessões de áreas verdes em áreas urbanas não foram renovadas pelo governo, estão sendo previstas uma privatização dessas áreas. Eu ouvi dizer também que tem um processo de privatização do Parque do Ibirapuera. E aí ele fala assim, e aqui em Floripa, estamos com chance de perder algumas áreas? É ruim, porque eu acho que a iniciativa privada em alguns locais, por exemplo, pode fazer um bom trabalho também, não pode? Pode sim. É só importante separar as coisas, né? Porque tem lugar que, para fazer caixa, eles estão vendendo terra pública. E estão vendendo, inclusive, áreas que poderiam ser unidades de conservação. Então, isso é um ponto. Isso é grave. É grave. Em alguns lugares, unidades que foram criadas no passado e que não foram implementadas estão sendo desmontadas. Outra situação que a gente tem, concessão para fins de visitação. Esse tipo de concessão para fins de visitação, eu não sou contrário. Só que eu acho que tem que ter critério, tem que dar publicidade, tem que fazer da forma transparente. No mundo inteiro, é um grande sucesso situações onde você tem um parque nacional, uma unidade de conservação, e pode ser um parque municipal, um parque estadual, onde você coloca alguém para administrar a parte de visitação. Então, você separa uma parte para as pessoas poderem... Que não é vocação do Estado organizar. Exemplo clássico disso que você está falando, Foz do Iguaçu, né? Nosso Parque Nacional modelo, que
teve um trabalho incrível, premiado mundialmente. O meu grande amigo Marcelo Scaff fez parte do processo aí de instalação desse parque, onde são concessionadas empresas privadas que operam o turismo dentro das regras ambientais e repassam para o parque uma percentagem de recursos, né? E aí o que acontece? Essa pessoa vai colocar, essa empresa que pegar o parque, ela vai botar uma lanchonete, um restaurante, vai cuidar banheiro, que às vezes não tem, vai cuidar da fiscalização, vai poder manter a sinalização. A gente tem muita unidade de conservação nossa no Brasil que tem um potencial enorme que estão abandonadas. Rodrigo, deixa eu te dar um dado que é estarrecedor e eu conheço a minha paixão. Eu fui 26 vezes para a região do Porto Jofre, o Parque Estadual Encontro das Águas mora no meu coração. Sem brincadeira, tem onça que eu conheço pelo nome. Tem animais que eu estou acompanhando há 10 anos e os reconheço. Esse parque já está gerando 7 milhões de dólares anuais em turismo, em ecoturismo, a população local preservando as áreas. E o orçamento da UC é menos de 10... Olha, gente, gera 7 milhões de dólares por ano. E o orçamento da Unidade de Conservação Estadual é menos de 10 mil reais por ano. Os caras não têm dinheiro para pôr gasolina para fiscalizar. E aí o que acontece? O visitante não tem estrutura nenhuma. Não existe um fiscal para ver. A grande maioria dos barqueiros respeita os animais e respeita as regras. Mas tem barco que entra na frente da onça, que faz besteira, e você não tem nem gasolina para o fiscal fiscalizar. Um turista quer fazer um xixi, um cocô, não tem um banheiro. E aí eu vou num parque em Bandhavgarh, na Índia, um país muito mais pobre que a gente, tudo organizadinho, trilha, fiscalização, banheiro, você paga um ingresso para entrar e dependendo da sua câmera, você paga o ingresso pela sua lente. Então, um cara como eu, como você, que está lá com uma lente 600, você mostra que você tem um poder aquisitivo de ter aquela lente, então você paga um ingresso para você, que era $5, e um ingresso por cada lente acima de 300 milímetros. Eu acho muito bacana, porque esse recurso é para proteger os tigres do parque. Então, realmente, nesse sentido, o Brasil está muito sucateado, né? É o que eu estou te falando, assim, se a concessão for feita de uma forma correta, é concessão para visitação, a terra continua pública, a gestão continua na mão do ICMBio ou do órgão estadual, do órgão municipal, as regras do plano de manejo vão estar valendo, a área de visitação vai estar sendo delimitada, não tem por que não acontecer dessa forma. Aí você traz um recurso que hoje o governo não tem. Eu gosto muito de pegar o mapa e olhar e falar assim, nossa, tem um parque nacional aqui, eu pego e vou. Cara, quantas vezes eu não cheguei e não tinha uma porteira fechada? Emas, que é um dos maiores do Brasil, a última vez que eu fui fazer filmagem para a Rede Globo, lá no IOP, que é vizinho ao parque, Instituto Onça Pintada, cheguei lá no parque e não podia visitar porque estava trancado e não tinha fiscalização nenhuma, né? A ponto que a gente teve há uns 2 anos atrás, aquele episódio patético do cara que roubou o tamanduá empalhado do centro de visitantes e levou para um outro lugar para fazer uma foto, que vergonha. No Parque das Emas. Eu vi nos comentários aqui sobre o Sérgio Moro, chamando a gente de comunista, falando de morte, de Covid. Não vou ler. O papo aqui é meio ambiente, o papo aqui não é esquerda-direita, o papo aqui é frente-trás, e a gente tem uma posição para frente pelo progresso de um Brasil sustentável. E aí a Nathalie Mascarenhas, ela pergunta para o Rodrigo, a privatização, não deve ser isso direito, mas a privatização inclui as comunidades de entorno dos parques? Acho que ela deve estar falando de um processo de privatização abranger algum benefício para essas comunidades de entorno. Deve ser isso, porque não dá para privatizar a comunidade. Na verdade, o que é importante dizer, essas concessões elas precisam ser muito bem elaboradas e transparentes. E, na medida do possível, para dar certo, é importante envolver as pessoas do entorno. Foz do Iguaçu está nesse trabalho agora de maneira muito intensa de criar estruturas, porque senão a própria estrutura do parque fica sobrecarregada. Então, assim, é muito importante que comunidades tradicionais sejam envolvidas, o entorno seja envolvido, que seja feito um trabalho pesado de educação ambiental. Hoje, na maior parte das unidades de conservação do Brasil, não tem estrutura nenhuma de visitação. Então, assim, é importante. Mas tem que ter regra, tem que ser transparente, tem que ouvir as pessoas. Nós dois conhecemos, por exemplo, o caso de Alcatrazes, onde a Marinha fazia exercício de tiros. Eu, desde 94,
fui filmar com o movimento lá do Fausto Pires, e agora, finalmente, Alcatrazes foi reaberto, né? A Kellen, chefe da unidade, tive lá visitando, depois foi reaberto já 3 vezes, levei meus filhos para conhecer. E um aspecto interessantíssimo desse programa, desde que seguindo as regras, é que nós, visitantes, acabamos ajudando o poder público a fiscalizar. Teve caso de barco autuado porque a empresa de turismo fotografou o barco praticando pesca na área da unidade de conservação, né? Ô, Laurence, mas eu tenho certeza que você já passou por isso, porque eu passo direto. Em muitas unidades do Brasil, óbvio que é exceção, mas em muitas unidades, a gente que é fotógrafo, enfim, que gosta de natureza, às vezes a gente é maltratado. Ah, sim. Quantas vezes olham para nossa câmera e viram a cara, fala que a gente não pode fotografar, que não pode filmar, quando a única coisa que a gente pode tirar da natureza deveria ser a fotografia. Há uns anos atrás, Rodrigo, eu estou nessa toada, a minha carreira tem 28 anos, e eu lembro, foi no governo do PT, vocês falam que eu sou petista, algum aloprado tinha colocado um projeto de lei que não passou, que qualquer imagem de natureza do Brasil tinha que entrar o logotipo do ICMBio. Agora, você imagina eu fazendo um filme para National Geographic, um filme lindo, mostrando aquela cena da onça no pôr do sol com a luz dourada e meter um logotipo em cima da onça, quer dizer, em cima da imagem. Chega a ser surreal, né? Não, então o que acontece? Eu acho assim, a gente precisa desmistificar as coisas, a gente tem que trazer um turismo de qualidade, a gente tem que incentivar o pessoal que gosta de fotografia, que gosta de curtir a natureza, que gosta de fazer trilha. Eu vi que o Gambá está aí postando mensagem. Um grande amigo e guia, né? Também. Não, o cara é sensacional, ele, a Fernanda, enfim. E aí o que acontece? A Fernanda, heroína, né? Ganhou prêmio Jovens Cientistas que estão mudando o mundo. Aliás, só aproveitando aqui essa levantada do Rodrigo Agostinho, obrigado, mulheres, pelos maravilhosos serviços prestados à conservação brasileira. Vocês estão dando show. Raquel Peixoto, da UERJ, liderando a equipe mundial para combater branqueamento de coral. Patrícia Médici ganhando prêmio das Antas. A Fernanda, a Neiva Guedes. Que sensacional, né? Toda a incompetência que nós, homens, tendo com a natureza, as mulheres estão fazendo do oposto, né, Rodrigo? E a gente tem um desafio, né? Nós precisamos que essas unidades de conservação sejam implementadas, que elas gerem... se a população do entorno, se o poder público local perceber que aquilo atrai turista, aquilo movimenta a economia, eles vão olhar para aquela floresta e vão falar, puta, isso aí precisa ficar de pé. Isso aí, nós vamos proteger esse negócio. A floresta e os animais que nela vivem, como os gorilas de Ruanda, que hoje encabeçam a recuperação econômica do país, o caso das nossas onças, do Pantanal, e por aí vai. O José Maurício pergunta, Rodrigo, nós corremos os riscos de vermos outro dia virar noite por conta das das queimadas? O volume de desmatamento acumulado desses últimos meses foi muito grande. Todo esse material do desmatamento está no chão. A floresta amazônica ela não pega fogo em pé. Ela pega fogo depois que ela foi derrubada. Nós vamos entrar agora, nós estamos entrando agora no período de seca da Amazônia, né? E é um período que ele se arrasta ao longo de alguns meses. Então, o que acontece? Nós vamos começar agora as manchetes de jornal, de televisão, daqui para frente é só fogo na Amazônia. Não só a Amazônia, né? Foz do Iguaçu, que a gente estava falando agora, está enfrentando a pior seca dos últimos anos. O Pantanal, a situação está tão ruim que a seca, normalmente o fogo começa no mês de agosto. Em março eu estava sobrevoando, eu estive com o pessoal da Documenta Pantanal, com o pessoal do Instituto Água, mapeando uma região muito remota na Serra do Amolar. E lá no entorno de Corumbá, em mês de março, mês de vazante, já estava pegando fogo. Então, a coisa vai vir feia esse ano, né? Tudo leva a crer que sim. A gente tem problemas, às vezes, climáticos de um ano atípico. A gente tem um problema de mudanças climáticas global, e é um problema real. O mundo está se esquentando. Pessoal, e a Terra não é plana não também, né, Rodrigo? A Terra plana da cambalhota, na verdade. O que acontece? O planeta está esquentando, as secas serão mais prolongadas,
Os períodos de chuva serão mais curtos e mais intensos. Tudo isso aliado a uma intensidade enorme de desmatamento. 1.200.000 hectares de área desmatada, quase tudo na Amazônia. Esse material está lá. Essa floresta que foi derrubada em outubro do ano passado ainda está no chão. E agora eles vão botar fogo, né, nesse material. E a gente Ou vai seja, a começar resposta para o José é sim, corremos o risco. Sim, sim. Não tem nem o que falar. Eu não sei se essa fuligem vai chegar em São Paulo como chegou ano passado. Mas essa fuligem vai subir para a atmosfera. O Brasil vai passar vergonha de novo com os dados climáticos. Isso é muito ruim para... Aí vai negar os dados do INPE. Ô, Rodrigo, putz, olha, a gente está aqui há 1h30. Eu tinha pedido 1 hora do seu tempo. Sou extremamente grato. Estamos com 88 pessoas com a gente. Queria te agradecer demais. E encerrar com uma pergunta do Felipe Cabral, que agora eu fiquei curioso também. Senhor deputado, você não tem algum outro perfil onde você mostra as suas fotos de natureza? Não, quem quiser ver minhas fotos aí é o meu mundo paralelo, né? Minha diversão de fim de semana. Rodrigo Agostinho, _ fotografia. Então tem. Então, peraí, a minha lição de casa, que a gente vai terminar essa live, que a gente já pegou 1h30 do Rodrigo. Hoje sextou, são 9h30 da noite. Então, assim, cara, era hora de eu estar tomando cerveja agora, Laurence. É sexta-feira. É sexta-feira, mas ó, eu vou falar para vocês, então, agora, já que a gente já está íntimo, deputado, eu tenho a canequinha de chá aqui e tal, mas para manter o combustível da live, eu tenho uma cachaçinha do pai do Gambá guardada, que eu dou umas bebericadas aí nessa 1h30. Então, Rodrigo, a minha lição de casa vai ser deixar o e-mail, o contato daquela fonte que você falou para consultar o desmatamento, os dados do Tamar e o seu perfil de fotógrafo, Rodrigo Agostinho, _ fotografia. Hoje eu coloquei uma foto de uma pererecazinha, bem pequenininha, bem legal. É uma Dendrobates lá, Dark Frog, não? É mais ou menos, é uma perereca da montanha, da Costa Rica, que eu fiz em janeiro desse ano. Puta, que legal. Eu estive lá filmando para a Globo, a gente filmou aquela Glass Frog, aquela perereca que ela é tão transparente que quando você joga uma luz, você vê o coraçãozinho dela batendo dentro da perereca. Você viu essa aí também, não? Vi sim. Pô, que legal. Aí tem aquela jeans, que eles chamam perereca de jeans, porque a perna é azul e o resto do corpo é vermelho. A biodiversidade da Costa Rica é fantástica. Oxalá a gente consiga plantar sementes para nós virarmos no Brasil uma grande Costa Rica, preservar nossas áreas verdes, cobrar recurso para isso, né? O mais louco é que a Costa Rica é menor que o estado de São Paulo. Assim, é surreal um negócio desse. Os caras conseguiram se organizar lá, por que a gente Mas eles têm problema, principalmente no mar. A questão da pesca ilegal de tubarão lá é terrível. É terrível. A gente tem outros problemas. O abacaxi está aumentando muito lá. E estão desmatando as matas de baixada, ficando só as matas de montanha. Mas eu acho que a gente tem no mundo inteiro bons exemplos, né? Você falou da Índia. O quanto que passou a valer um tigre na Índia, um leão Ruanda com os gorilas, né? Enfim, quanto que vale lá os koalas na Austrália. Então, assim, os países começaram a valorizar a sua natureza e o Brasil precisa fazer isso, né? O pagamento por serviços ambientais funciona em muitos países. O ecoturismo planejado, organizado, com estrutura, né? Não é liberar, abrir a porteira, enfim. Quantas florestas brasileiras que a gente vai e não tem mais nada, mata vazia. É um absurdo o que aconteceu em algumas regiões, né? Nós temos floresta vazia no Brasil. É surreal um negócio desse, né? Então, assim, nós temos um desafio enorme em relação à questão da conservação. Nós temos que investir em educação ambiental. A fiscalização precisa funcionar. Então, assim, é algo desafiador, é algo instigante, é algo que é no caminho diferente do caminho que o ministro atual vem tomando. O ministro fala muito que tem que ter um projeto de desenvolvimento para a Amazônia. Óbvio que tem. Mas é um projeto de desenvolvimento que leve em consideração a preservação do maior patrimônio que a gente tem, que é a maior floresta tropical do mundo. Então, assim, que explore os recursos dela de forma sustentável, ou seja, que dê tempo para ela recuperar esses recursos e beneficiando os povos que estão lá. Certamente não é derrubando madeira, explorando o minério, que a gente vai ter um progresso um progresso aí para o Brasil. Tem que mudar o modelo econômico. E para nos despedir, queria te falar, você acredita num Brasil melhor para o futuro?
E qual a sua mensagem aí para o pessoal? Queria agradecer demais, galera. Agora estão com 85 pessoas de novo, quer dizer, o pessoal assistiu, terminou, voltou. Então, por favor, Rodrigo, termina aí dizendo se você tem alguma esperança num Brasil melhor e qual a sua mensagem de encerramento. Tenho sim, Laurence. Eu acho assim, o mundo inteiro está fazendo a sua lição de casa, o mundo inteiro entendeu que o caminho é outro, o caminho é carro elétrico, é transporte coletivo, é energia solar, é manter floresta de pé, é valorizar os recursos hídricos. O mundo entendeu que o caminho é esse, né? Então, o Brasil precisa entrar nessa linha também. O agronegócio vai ter que entender que tem que produzir e, na medida do possível, tem que conservar o solo, conservar a água, tem que diminuir essa quantidade absurda de agrotóxico. O Brasil tem 8.700 quilômetros de costa. A gente poderia ficar horas falando do mar. O mar brasileiro tem um potencial maravilhoso. E a única coisa que se faz é incentivar o turismo de praia. É levar gente para a praia. Né? Quando fala de lixo no mar, as pessoas só pensam no lixo da praia. E tem muita coisa bacana, né? Então, assim, eu acho que é muito desafiador tudo isso que a gente faz. Eu acho que nós precisamos incentivar tudo isso, a gente tem que continuar alertando. Vai ter espaço para a gente poder fazer o contraditório e mostrar para as pessoas que o caminho é o outro. Não é? Eu acredito muito nisso, apesar de muitas vezes a gente ficar triste, chateado com o que está acontecendo. É porque é muita porrada, né? É muita porrada você vê diária, lá de dentro, todo dia. Aquelas árvores milenares caindo. Eu sou um cara meio durão para chorar e naquela matéria do Fantástico eu chorei. Não, e tudo leva a crer que vai continuar mostrando, porque assim, para a gente fazer a transição, a gente tem que dar uns breques, enquanto está todo mundo em casa, os caras estão derrubando floresta, é muito louco, né? Tá todo mundo fazendo quarentena, eu estou ficando em casa, não aguento mais, eu fico aqui abrindo a janela o tempo todo para ver passarinho do lado de fora, e os caras estão derrubando floresta. Pois é, eu estava com o Rabelo no meio de uma expedição, e eu não vejo a hora de abrir de novo para eu poder terminar a minha expedição com o Rabelo. Rodrigo, muito, muito obrigado pela tua presença. Galera, obrigado pela audiência. Essa live vai ficar salva, as duas. Foram faladas muitas coisas relevantes. Ela vai estar no meu IGTV. Por favor, avisa para os amigos, porque eles vão poder assistir nos próximos dias. E pode deixar que eu já vou pôr no Stories aquilo que eu prometi. Rodrigão, bom final de semana. E, cara, você ganhou meu voto, viu? Não. Sou de São Paulo. E eu preciso falar um negócio. Eu não consigo fazer uma live com o Cousteau. Eu era fãzão do Cousteau, mas uma outra pessoa que eu era muito fã e ainda sou é você. E eu precisava dizer obrigado, para com isso. Tá? Você me motivou, como motivou muitas pessoas a entrar para a área ambiental. Então, valeu. Obrigado. Próxima vez a gente se encontra fotografando bicho no mato. E que quando precisar de algum canal para juntar o público, para divulgar alguma coisa, se for em favor da natureza, pode contar comigo e com essa rede maravilhosa aí que ajudou a promover nossa live. Grande abraço, galera. Boa noite, bom final de semana. E saibam, por pior que esteja o momento, vai passar, tudo passa. Valeu. Menos a boiada. A boiada não vai passar. Ela não vai passar, né? Deu um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair. A boiada do Salles não vai passar. Não vai. Abraço, bom final de semana a todos. Valeu.